Olá! Hoje eu tô falando do quarto do hostel, aproveitar que eu tô sozinha. Esse hostel é em Florença, aqui na Itália, sigo na Itália. E ontem eu tinha 3 amigos. No primeiro dia eu fiquei num quarto feminino de 6 camas, mas não tinha mais vaga. Aí eu tive que renovar em outro quarto. Esse aqui são 4 camas, eu vou mostrar pra vocês. Opa, tá balançando bastante a mesinha aqui. Esse aqui são 4 camas. E eu tava com 3 rapazes aqui ontem. E eu conversando com a minha amiga Verônica, ela, meu Deus, você é louca, como que você fica com 3 rapazes? Eu jamais eu ficaria. Então eu quero matar um pouco a curiosidade, porque muita gente me pergunta como que funciona essa questão de hospedagem, né? O hostel, se vocês olharem, depois eu vou mostrar direitinho como que é o quarto aqui. E aqui, como é um quarto misto, tem um banheiro separado do chuveiro. Então o chuveiro fica de um lado, o banheiro fica do outro. Que assim dá pra, se tiver homem e mulher, você tem um pouquinho mais de privacidade. Eu tô derrubando lixo aqui embaixo da mesinha. Então, eu gosto de matar essa curiosidade, porque as pessoas estão longe, elas não fazem a mínima ideia de como que funciona essa vida viajante. Eu saí de Málaga em janeiro, começo de janeiro, só pra ir pro aniversário da Paola, lá na Irlanda, depois dar uma passadinha na Lady, e foi isso que eu fiz. Mas eu não sei que cargas d'água, não sei o que me deu. E eu fui pesquisar algumas passagens, e eu me lembrei que a minha amiga, que é a Andrea também, que a gente se conheceu lá em Dubai, falava muito de Malta. E algumas pessoas falaram pra mim, mas a Andrea morou lá, ficou lá um tempo. Enfim, e eu falei, eu acho que eu vou dar um pulinho em Malta. E aí, acabei que nunca mais voltei, né? Já era pra eu estar em Málaga, de volta, né, pra base, porque é lá que meu filho tá, então a gente ia viajar, mas já marcamos uma outra data, até porque meu filho tem algo que ele quer fazer, né, nesse destino, então a gente já marcou. E aí eu falei, então tá bom, filho, então ainda tem um pouquinho de tempo. E aí eu decidi fazer um mochilão no país, né, que eu nunca imaginei que fosse... É que eu nunca imaginei, claro que eu imaginava, sim, que eu viria, que é a Itália, né. Só que eu achava assim, mas a Itália é muito caro, mas a Itália tem muita coisa pra fazer. E aí você vai protelando, já tinha vindo pra cá 2 vezes. A primeira foi uma vinda bem rapidinha, que eu falei no vídeo lá do Coliseu, que eu gravei, que é um lugar. Então eu contei lá um pouquinho, que eu tinha viajado com as minhas amigas, enfim. E eu achava, quando eu olhava o mapa, eu falava, eu quero fazer isso aqui, eu quero ir pra esse lugar, eu quero... Aí quando eu olhava, eu falava, nossa, 400 quilômetros, mas é muito longe. Então, eu sempre colocava algum empecilho que hoje eu entendo, porque eu tinha um vínculo, né, de trabalho lá em Dubai, eu tinha um vínculo de trabalho na Inglaterra, então eu não queria fazer nada correndo aqui na Itália. Eu queria pelo menos 2 semanas, 3 semanas. Na verdade, eu fui mais ousada. Eu falei, bem que eu podia ficar uns 3 meses lá na Itália. E aí, eu tava em Malta, eu falei, gente, mas Malta é tão pertinho da Sicília, eu acho que eu vou atravessar. E aí, atravessei. Eu não gravei nenhum vídeo lá, mas é uma delicinha de lugar, assim, é bem aconchegante, acolhedor. O povo, eu fiquei em Catânia e fui pra Siracusa. Então eu fiquei 3 dias lá, 2 noites e 3 dias. Eu sempre deixo uma noite, ou pelo menos uma manhã e uma tarde no último dia pra descansar, então eu não faço muita coisa. Então considero 2 dias, na verdade, por lá. E de lá eu fui pro Chipre, dei uma interrompida, né? O Chipre foi um mistério aí no meio dessa viagem. Fui pro Chipre, passei 5 dias no Chipre, 4 ou 5 dias, não me lembro, 4 noites eu acho. E aí vim pra Roma. Não, foi o contrário. Eu primeiro fui para Roma e depois eu fui para o Chipre. E de lá do Chipre eu fui para Nápoles. Por enquanto, aqui na Itália, Roma e Nápoles estão ali, mas eu acho que eu ainda preferi Nápoles. Roma é uma delícia, Roma é maravilhoso, é uma coisa assim, incrível, fantástica, não tenho como expressar o sentimento que eu tive depois de ter passeado com tempo, sabe? Porque as 2 vezes que eu passei por Roma, eu tava com pressa. E dessa vez eu simplesmente sentava, observava, eu sentei na Fontana de Trevi,
leve. E fiquei lá, olhando o pessoal tomar sorvete, olhando o tamanho daquela grandiosidade de escultura enorme. Eu não imaginava que fosse daquele tamanho. E tava lotado, tava cheio. Comprei um sorvete, sentei ali, fiquei, sabe, fazendo nada. E fiz isso também no último dia, lá na Praça de Espanha. Fiquei lá numa fonte. Eles têm muitas fontes, muitos monumentos. Então foi muito bom estar em Roma sem pressa. Mas Nápoles é o caos. Pensa num caos. Quando eu cheguei na minha acomodação, que é bem diferente dessa daqui, tá? Apesar que não, até que a acomodação é muito boa. Mas lá embaixo, quando eu cheguei na região, assim, eu cheguei do aeroporto, já tinha um ônibus direto pro centro, né, onde eu ia ficar. Parecia que eu tinha chegado no centro de São Paulo, ali na 25 de março. Um lugar feio, um lugar assim muito pichado, muito descuidado, muita gente na rua, muito ambulante. E eu cheguei bem cedo e eu olhei e eu falei, eu comprei gato por lebre, porque eu tinha visto a avaliação do hostel e tinha uma avaliação muito boa. E aí eu olhei e falei, gente, não é possível. Todas aquelas avaliações, era esse hostel nesse lugar. Bom, primeiro que eu nem achei o hostel. Eu fiquei olhando, não tinha uma placa, não tinha nada. E dei uma voltinha assim, meio que num quarteirão, aquelas casas antigas. E eram muito hotel, uma área assim, só daqueles prédios bem antigos e de hostel. O hostel e hotel também. E tem um B&B aqui, que eles chamam, que é Bed and Breakfast, que é pra você dormir e tomar café e ponto. Então não tem estrutura de hotel, nada. Aí consegui ver o recadinho que tinha assim no interfone. Quando eu olhei aquela porta enorme, eu falei, meu Deus, aquele elevador deve ser de matar. De fato, o elevador, eu nem sabia se funcionava, eu tava com medo. Eu falei, né, eu vou de escada. E fui de escada. Cheguei lá até que era, assim, normalzinho, uma recepção normal, os prédios antigos, né, aquelas coisas meio mausoléu, assim. Mas quando eu cheguei no quarto, era uma graça, bem fofo, reformadinho, tudo novo, box de vidro. Então, assim, me surpreendeu, porque parece que eu entrei numa Nárnia, assim, né, no hostel. E tô já, acho que essa é a segunda semana aqui na Itália. Amanhã é meu último dia aqui em Florença. Não vou contar o que tá acontecendo, né? Na verdade, que eu tive que mudar meus planos, mas aí eu conto no próximo vídeo. Já deixam alguma coisinha pra vocês ficarem curiosas. Eu tive que cancelar minha viagem, perdi, inclusive, o valor da acomodação, né? Que é um valor que eles me cobraram de multa, porque eu avisei com menos de 24 horas de antecedência. Enfim, né? Depois eu conto exatamente o que aconteceu. Mas hoje eu queria me concentrar nessa questão da acomodação compartilhada do hostel. André, mas é seguro? Eu nunca tive problema de levarem. E olha que uma vez lá na Grécia, nós éramos em 8 beliches, eram 16 camas, 16 pessoas. Em Mykonos, eu tava num hostel lá e eu perdi o meu cadeado. Eu coloquei a minha xuxinha de cabelo pra fechar o armário. Nem assim, claro, levei as coisas de valor, meu passaporte, dinheiro, essas coisas. Mas deixei shampoo, condicionador, as coisinhas, né, de cuidado pessoal. Deixei roupa, tudo no armário. Nunca ninguém mexeu, nunca sumiu nada. Ontem eu cheguei aqui, os rapazes estavam com os carregadores de iPhone plugados nas tomadinhas. Ninguém mexeu, né? Eu cheguei aqui, olhei, eu falei, nossa, eles confiam, né? Mas eram 2 primos que tava, eu e mais um outro rapaz, um estudante que é da China e estuda aqui na Alemanha. Então esse é o perfil. As pessoas que estão nos hostels, normalmente nesse tipo aqui, elas estão viajando como eu, elas estão fazendo as mesmas coisas, estão mochilando. Então eu não acho que a gente precisa ter medo dessas pessoas, pelo contrário, dá para fazer muitas conexões. Lá em Malta, acho que vocês viram aí os vídeos que eu gravei, foi um pessoal do hostel que eu tava e mais pessoal de um outro hostel, porque eles já se conheciam. Então, quando você faz amizade assim, dependendo do país que você tá, se você vai fazer alguma programação junta, fica até melhor, porque você paga menos, né, nessa programação, você junta o pessoal e consegue barganhar preço. Então, tem muito mais pontos positivos do que negativos. Tem coisa que eu gosto de fazer sozinha. Por exemplo, eu fui aqui no museu, no Uffizi, e eu passei 4 horas dentro do museu. Nem todo mundo quer passar 4 horas dentro de um museu. Então, dependendo da programação, é uma coisa muito específica. É melhor você ir sozinha.
Agora, se você quer explorar alguma coisa, ir para algum lugar que precisa de uma van, que precisa de um carro, que às vezes o ônibus não vai, não tem trem, ou enfim, você não quer alugar carro. Eu, por exemplo, eu nunca aluguei carro fora do Brasil. Aliás, nem no Brasil eu não alugava carro. Tudo aqui eu faço, tudo que eu faço nas minhas viagens eu faço de ônibus, de táxi, de trem ou em van compartilhada, como foi no caso de Malta, ou de moto, meio vida louca, como foi na Tailândia, que eu ia de mototáxi, ou então de moto com os meus amigos que eu conheci também no hostel, os brasileiros, né? Então, a Laís, o pessoal lá que me dava carona, o Fabrício. Então, eu não alugo carro, pra mim não faz muito sentido, eu não tenho essa vontade de dirigir num lugar onde eu não conheço. Aqui na Itália, por exemplo, as placas em italiano, nem cogito essa ideia. E, enfim, então é legal você fazer amizade, é legal você estar junto. Os meninos aqui me deram dicas de hostel, de onde eles tinham ido. A gente fez mais ou menos a mesma programação. O rapaz, o outro estudante aqui também, ele fez uma programação parecida com a nossa, só que ele já é mais retraído, porque o chinês, né, o oriental, ele é um pouco mais tímido, mais fechado. Não sei se é tímido, acho que eles são mais fechados mesmo. Agora, os meus outros amigos aqui, que eram desse beliche aqui, todo mundo já foi embora hoje, né? Eles eram do Iraque e eu nem sabia que eles eram árabes e já muito mais abertos e sorridentes e bem falantes. Então, foi gostosa a convivência aqui, foi muito engraçado, porque eles eram bem novinhos, idade para serem meus filhos, todos eles, 22, 25. Ele vinha, cada vez que ele saía, ele vinha perguntar se estava boa a combinação da roupa dele, se o blazer estava ok, se a bota estava ok, se ele saía de bota, se ele saía de tênis. Então era muito engraçado, porque meio que me adotaram, né? Tipo, a mãe dos meninos, a mãe do grupo, e teve um dia que ele falou, ai, mas agora que eu ia me trocar? Então é assim, não tem esse negócio de pudor. Eu já vi homem pelado lá na Escócia. Eu cheguei, tinha um rapaz, um alemão. Ele tava pelado e eu entrei pelado, ele ficou e tá tudo certo. Então, assim, hoje eu já tô acostumada. No hostel que eu fiquei em Malta, o rapaz falou que todo o andar era de mulheres. Então, eu imaginei que o banheiro também fosse de mulher. E eu saí do banheiro, eu tava só de camisão, assim, saí do banho e entrou um cara e eu tava lá praticamente seminua e tá tudo bem, ninguém tá preocupado com isso. Aqui o pessoal simplesmente acha tudo isso muito normal. Eu fui meio pega de surpresa e eu falei, ok, não tem mais nada pra fazer. Só abaixei o blusão assim e botei a toalha e fui pro quarto, né? Então tem algumas coisas que a gente vai se adaptando ao longo da jornada, mas no meu caso já são 6 anos me hospedando em hostel. Às vezes é assim, arrumadinho, bonitinho, às vezes nem tanto, às vezes tem cortininha. Vou ver se eu tenho aqui alguma foto de uns que tem cortininha que dá um pouco de privacidade. Esse daqui eu coloquei o lençolzão, que tem 2 lençóis, né? Eu coloquei um lençolzão assim na parte de cima para poder virar uma cortina para eu ter um pouco mais de privacidade, mas nem sempre a gente tem essa privacidade, mas tá tudo certo. Geralmente eu fico 2, 3 dias, então é aquela coisa que eu falo, não vou morrer por causa disso. Então, você que tava curioso, você que me pergunta de vez em quando, como que você se hospeda, como que é, e o hostel é seguro, não é seguro? Esse aqui tem uma estrutura excelente, tem até piscina, tem restaurante lá embaixo, tem terraço, que é onde o pessoal faz os encontros aqui, tem muito jovem aqui, então normalmente eles se encontram lá e marcam de sair. Enfim, eu aproveito os meus momentos mais tranquilos. Tá aqui o meu computadorzinho, então daqui a pouco eu vou trabalhar, eu não vou socializar lá no terraço, é muito difícil eu sair para socializar, até porque eu durmo cedo, acordo cedo, então eu tenho um outro ritmo, e por isso que eu pego o hostel sempre vazio, porque o pessoal só vai chegar bem tarde, eu nem vejo eles chegando tipo 1, 2, 3, 4 horas da manhã. E aí eu acabo aqui ficando sozinha no quarto, como tá acontecendo aqui. Então, se você tinha curiosidade, se você quer saber um pouco mais dessa questão de hospedagem, pergunta aqui que eu respondo, e de repente, se quiser, eu até faço outro vídeo, tá bom? Um beijo grande e até mais!